Por que eu escolhi a gente falar sobre imprevistos? Porque eu acho que imprevisto não tem só a apresentação. O jornalismo é um grande saber lidar com a notícia na hora, com o jornal que mudou, com a matéria que parecia ser isso, mas quando o repórter foi pra rua já não era mais isso, já cresceu, já diminuiu. Enfim, porque eu sempre falo, o jornal tem hora para começar. A matéria estando pronta, ou não pronta, o repórter estando pronto, o apresentador estando pronto ou não estando pronto, o jornal vai começar lá. E eu acho que uma grande ferramenta para lidar com isso é, primeiro, que você já falou, de mostrar que o apresentador, ele constrói o jornal junto com a equipe, e ele é uma das últimas fases, a última etapa de lapidação, de entender o que foi a matéria, o que o repórter... Às vezes você liga pro repórter, né, Du, pra falar como é que tá acontecendo. Não vai esperar ele voltar pra redação pra falar, viu, e aí, o que você fez? Você tá em contato com o produtor, apurando, com o repórter que tá na rua, com o editor-chefe, essa matéria aqui que estava previsto 1 minuto e meio, eu acho que ela tem que ficar com 2. E, gente, aumentar 30 segundos numa matéria... É bastante coisa. É bastante coisa. Num produto pequeno, é bastante coisa. E eu queria que você comentasse um pouquinho, Du, sobre o relacionamento com a equipe da Switcher na hora do jornal. Porque eu acho que você foi pra lá, você tem que ter um nível de confiança no que vão te falar no ponto, porque aí já sai do seu controle. Então você entra com o controle de tudo que você construiu com a sua equipe. Então a gente vai abrir com essa matéria, talvez o editor fale, a gente vai subir essa matéria pro bloco. Beleza, você sabe o que é essa matéria. Sim. E eu não sei como que é o TP. Depois você me fala também, se você usa muito TP, se fica só em tópicos, se você, já sabendo, conhecendo aquela matéria que você já assistiu, se você sempre faz cabeça completa ou não. Mas assim, quando o editor-chefe fala, derruba e vai no que eu vou te ditando que você tem que falar. Então um pouco disso que também é uma segunda etapa do imprevisto, né? Olha, na verdade não é o relacionamento com a Switcher, é o relacionamento com a equipe. E aí eu falo equipe, é equipe mesmo, é todo mundo. E, inclusive, a mulher que está ali nos serviços gerais da emissora, tudo isso faz parte do nosso trabalho. A Switcher, eu tento lidar com a Switcher com leveza. Tem erro? Tem erro. Não é culpa da Renata, não é culpa do Eduardo, não é culpa do diretor de TV, enfim. A culpa é de todo mundo. Eu entendo isso. Claro que na individualidade de cada um, nem todo mundo lida assim. Mas eu sempre falo, assim, já tive discussões com editores-chefes e com pessoas que estão na Switch, diretores de TV, que assim, problema vai acontecer todos os dias. Na edição de ontem, por exemplo, eu fui fazer uma passagem de bloco e foi um dos VTs do dia que estava muito corrido que eu não assisti. Ou que eu não vi a página de uma maneira mais completa. E aí o Eduardo quis colocar um caco. E no meio do negócio, a Páscoa de 2023 tem tudo para ser a melhor dos últimos anos. Doce, eu ia falar rentável. Mas e se não fosse rentável? Doce, finge que o microfone parou... O Rick Notícias já volta. E eu até brinquei com o menino do áudio. Falei, Lucas, a culpa é tua hoje, tá bom? Porque tem dias que você tá ali, tem tanta coisa acontecendo e o dia tá tão cheio. Porque hoje, nessa nossa profissão, nós não somos só jornalista de TV. Nós somos jornalistas multimídias. Você tá provando isso aqui no podcast e em todas as coisas que você faz. Eu, além da TV, tenho um rádio para tocar junto com o Mark e a gente faz um produto no meio da minha jornada de televisão. Então também faz com que o negócio tome outros contornos. Mas esse relacionamento da equipe é fundamental, porque o meu erro vai prejudicar uma cadeia inteira ali em cima. Sim. O erro de um lá em cima parece que só prejudica o Eduardo ou a Simone que estão apresentando ali o jornal. Não. O erro daquele ali vai prejudicar o que vai exibir o VT, o que coloca o GC no ar, a menina que tá gerando o TP, o editor-chefe que às vezes vai, opa, o que tá acontecendo? Pra onde vou? Pra onde vem? Então, assim, o lidar com imprevistos a gente lida a todo momento. Aí entram técnicas que você consegue, ao longo da sua experiência, saber que o imprevisto está ali para você fazer dele o limão uma limonada, né? Porque em muitas situações você não sabe o que vai fazer.
às vezes trava um servidor, já aconteceu isso no ar, eu apresentando um jornal de 2h40, que é o Jornal da Manhã, acho que em todas as emissoras tem esse jornal mais longo, né, mais comprido. Eu apresentando o jornal de 2h40, com 5 minutos no ar, o servidor da emissora inteira travou. Aí você não conseguia pôr o intervalo comercial, você não conseguia fazer nada. Você só ficava ali esperando que as coisas acontecessem e orientações vindo. E do nada, nesse dia, eu ouvia a editora-chefe gritando na Switcher, eu ouvia no estúdio. O estúdio é vedado, tem espumas E a editora ficou louca também, porque ela não tinha respostas e eu tava com a cara de tacho, de planta, pra não dizer outra palavra. Já que é para estudantes, eu vou ser didático aqui. No ar. Então acontecem coisas que você também foge do seu controle. E aí eu vou ficar contando piada? Não. Eu tenho que, de alguma maneira, tentar. E eu acho que... você vai me dizer melhor isso, porque não fui apresentadora. Eu lido com imprevistos na edição, que são diferentes. E na exibição, né? E na exibição. Mas assim, eu acho que não ter medo de mostrar que é um erro, que alguma coisa aconteceu. Não ficar disfarçando. Sim. Mas eu acho que a cara de assustado, às vezes, é inevitável, porque aquilo saiu do controle. Daí o editor-chefe aguarde uma orientação. Você falou ali de ditar. Muitas vezes acontece isso. O editor-chefe, muda a coisa no meio do jornal. Agora, nos deslizamentos da 376, no dia do deslizamento, nós estávamos no ar, na hora que deslizou. E aí eu recebi um WhatsApp da editora-chefe do portal da TV, falando, olha, parece que tem carros debaixo de um deslizamento na 376. Isso faltando 4 minutos para acabar o jornal. Como você apura? Como você diz que a informação pode estar ali, mas você não sabe se a informação está ali? Então aí eu e o Edilson Romanini, que era o editor-chefe na ocasião, eu falei, Edilson, eu vou dizer que existe um problema, mas que o problema não está confirmado. Porque se a coisa aconteceu, a gente deu, mas se a coisa não aconteceu... Vocês não afirmaram. A gente não afirmou. Vamos na condicional. E deu... E o negócio aconteceu mesmo. Foi uma das maiores tragédias dos últimos tempos. E aí foi aquela coisa. Eu falava uma coisa, ele tava com apuração na Switcher com outra. E eu falando e ele me soprando outras coisas. Olha, o portal Rick Mais está trazendo fotos, está trazendo vídeos. Daqui a pouco você acompanha ao longo da programação. E isso te tira do prumo. Isso te coloca numa outra zona de conforto que você não sabe para onde ir. E nesse dia eu tava sozinho na apresentação. Então... a responsabilidade é maior, porque aí você toma para si essa informação que ainda não era uma informação checada com 100%, mas existiam imagens. Então, assim, se existe a imagem, pode ser uma fake news? Pode. Mas com as fontes que a gente tem em polícia e tal, as respostas já começaram a vir com muita rapidez, com muita agilidade. Então, aconteceu. Mas é complicado você sair da sua zona de conforto todos os dias. Não é todo dia que tem um problemão, mas todo dia tem um probleminha. Quantas vezes eu já estive muito na Switcher, tanto na coordenação de vivo, quanto soltando o jornal mesmo, como editora-chefe em alguns momentos. E o que eu mais presto atenção é que a equipe inteira, principalmente o editor-chefe, faz de tudo para que o apresentador não saiba os problemas que eles estão resolvendo lá. Então, você imagina, sou editor-chefe, Eduardo é apresentador. Tá pra entrar 3 vivos em seguida. Que um vai chamar o outro, que vai chamar o outro. Primeiro vivo, sim, e é impressionante porque isso acontece. O repórter está lá, faz 15 minutos, tudo lindo. O editor fala, vai entrar em 15 segundos, cai o sinal. Não, beleza, vamos pro próximo. E daí o editor-chefe fala, caiu o link do fulano de tal, vamos pro link do ciclano, beleza? Caiu o outro link. E assim vai. Então, assim, o editor-chefe também tem que ter um papel tranquilizador, para que ele não te infarte também e te deixe perdido, porque você não pode imaginar o que pode ser feito. Você precisa receber aquela orientação quando algo sai do prumo do jornal. E assim, quantas vezes você começou um jornal e ele terminou exatamente como estava no espelho? Algumas, poucas. Não é? Não, poucas. Assim, hoje em dia, poucas. O espelho, ele... assim, sem mudar uma lauda. É isso que eu falo, assim, é difícil. Eu tô tentando lembrar aqui dos últimos tempos, até por conta de erros mesmo, até por conta dos imprevistos. Vou contar a história minha também, né? Esses dias, toda passagem de bloco tem uma imagem de uma cidade, de um lugar, do Paraná, ao vivo e tal. E aí, nesse dia, o diretor de TV falou assim, escola,
fica na câmera fechada e faz a passagem de bloco. E a câmera fechada é a câmera que a gente está olhando, e embaixo tem um monitor que é pequeno, não é um monitor grande como a gente tem retornos no estúdio. E eu olhando para a câmera, você vê imagens agora de Guaratuba, no litoral do estado, e foi bem no dia no dia seguinte que tinha dado um temporal, alagou Guaratuba e desceu até uma vaca no rio, assim, que acabou sendo uma quantidade de água muito grande. Aí o Eduardo lá não enxergava, a câmera estava distante de mim, eu olhei e falei, nossa, que uma bela lua no céu, olha, o céu está limpando, tal, não sei o quê. E o ponto da Switcher, porque o diretor de TV estava passando uma orientação para outra apresentadora, uma gargalhada dentro da Switcher. E aí eu fiquei meio sem entender. Não era uma lua, era um poste e o céu só estava preto, não estava limpo. Não era uma lua, era a lâmpada. Era a lâmpada do poste. E aí todo mundo ri, todo mundo dando risada. Eu sem entender, meu Deus, o que eu fiz nesse dia, né? Eu não sabia se eu tinha falado a cidade errada, não sei, enfim. Aí no intervalo, a Simone tava com o monitorzão do lado dela, né? Que é o telão que tem no jornal, que ela... Escola é um poste. E aí eu... E o que você fez na volta? Aí eu peguei e falei assim, não, eu vou voltar. As pessoas vão achar que eu sou um débil mental. Que eu sou um imbecil. O que eu tomei antes de apresentar esse jornal? Aí na volta do intervalo, nesse dia o jornal tava estourado, que quando estourado é que a gente deixa sempre uma folga, né? De um tempo de um VT, mais ou menos, um VT e meio, para que a gente consiga conversar, que a gente consiga colocar um caco, que a gente consiga comentar durante... porque hoje o comentário é importante, é fundamental. O público gosta do jornalista que tem opinião, ou pelo menos do jornalista que sabe do que ele tá falando. E aí eu peguei e falei pro Edilson, falei, você segura as pontas aí, que eu vou voltar, você deixa essa imagem aqui que eu vou explicar, que isso é um poste, e se puder eu vou virar e vou mostrar a telinha que eu estava vendo. Aí ele falou, não mostra a telinha, porque mostra bastidor, sai muito do roteiro, é jornal e tal. Mas aí eu tive que explicar, né? A fono da TV até falou, olha... Há muito tempo eu não via você tão inseguro e ao mesmo tempo seguro no mesmo lugar. Porque você estava dizendo que você estava completamente perdido, mas ao mesmo tempo um perdido controlado. E acontece. Não, e dá naturalidade, né? E eu acho que esse tipo de erro aproxima você do telespectador. Tipo, olha, isso poderia ter acontecido comigo. Com você e tal. E eu brinco que a gente vai colocar uma placa na porta do estúdio. Estamos há tantos dias sem erro. E essa placa nunca vai sair do 1. Porque tem isso todo dia.